Olá, meu irmão, minha irmã. Meu nome é Viscelmo Alencar, sou presbítero na Igreja Presbiteriana Nova Esperança e eu quero tratar com você hoje aqui sobre um estudo da Confissão de Fé de Westminster. Nós temos no nosso canal no YouTube um vídeo em que a gente fez um apanhado histórico, tanto da Reforma quanto da Confissão de Fé. E eu quero discutir com você aqui no Instagram alguns aspectos dessa primeira parte, da Confissão de Fé, que é o padrão confessional que nós professamos, né? Essa Confissão de Fé ela foi instituída pela Assembleia de Westminster, da Inglaterra, lá no século XVI, né? Mas a gente professa essa fé porque ela é fundamentada na Escritura Sagrada de uma forma muito consistente. Então, o que é que diz a primeira parte da Confissão de Fé de Westminster? Diz o seguinte: ela trata sobre a revelação especial e a revelação geral. Ela diz o seguinte: ainda que a natureza e as obras da criação e da providência divina mostrem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, e que isso seja inegável para os homens ou inexcusável, tais elementos não bastam para dar conhecimento de Deus e de sua vontade. O que significa isso? Significa que nós temos dois tipos de revelação. Deus se revelou para o seu povo, para o mundo, de duas maneiras distintas, vamos dizer assim, em dois grandes livros, né? O primeiro desses grandes livros é a natureza. São as coisas criadas por ele, né? Toda a parte que compõe o universo, né, seja as águas, os mares, né, a terra, as cachoeiras, as florestas, tudo isso. E o segundo grande livro é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. No primeiro livro, né, que eu me refiro, que é a natureza, Deus se revela de uma maneira ampla, geral e restrita para todas as pessoas. Então, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, Deus o beneficia com essa informação de que foi Ele que criou tudo, porque é tudo muito magnífico, tudo muito bem projetado, muito bem feito, e somente um Deus poderoso, soberano, poderia criar tal grandeza como é a nossa natureza. Então Deus se revela de uma maneira geral para todas as pessoas em todos os tempos. Mas essa revelação, por ela ser geral, ela não mostra os atributos de Deus. Ela não fala, por exemplo, de salvação, ela não fala dos decretos de Deus, ela não fala da Trindade, ela apenas mostra uma revelação geral que Deus é o Criador de todas as coisas e que toda essa beleza foi criada por Ele, e isso está disponível para todas as pessoas, independentemente de credo, de idade, de localização e de tempo em que essa pessoa tenha vivido. Então, repetindo essa primeira parte, ainda que a natureza e as obras da criação e da providência divina mostrem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, e que isso seja inegável para os homens, tais elementos não bastam para dar conhecimento de Deus e de sua vontade. Então, essa revelação geral, ela é limitada, né? Ela não tem a condição de falar sobre um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que tem misericórdia, um Deus que julga também, um Deus que é pessoal, um Deus que tem um ser dentro de si, né, e se revela também por meio da Trindade, por meio do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, então, prosseguindo aqui, o texto diz o seguinte: a vontade de Deus é necessária para a salvação. Então, para conhecer a Deus, não basta você crer na natureza. Então, por mais que a pessoa ache que a natureza foi feita por Deus, por mais que ela entenda que somente Deus poderia ter criado algo de tamanha grandeza, isso não faz com que ela seja salva. A salvação vem por meio da fé e por meio da fé expressa na Escritura Sagrada, na Bíblia. Por essa razão, no início, né, nos antigos tempos, foi agradável ao Senhor revelar-se e declarar em diversas situações essa vontade à igreja. Então, antes
Deus se revelava à sua igreja de uma maneira pessoal. Ele aparecia, né, para as pessoas por meio de teofanias, né, por meio de anjos, por meio do próprio Deus. O exemplo mais claro que a gente tem é aquela parte da sarça ardente, né, em que Deus aparece para Moisés. Então, são diversas situações em que Deus aparecia. Depois, ele empenhou-se em escriturar essa vontade para preservar e propagar a verdade para o estabelecimento e conforto da igreja. Então, para ficar sistematizado, escrito, documentada, Deus escreveu por meio de pessoas escolhidas por ele e inspiradas por ele, ele escreveu a Bíblia Sagrada, né? Ele inspirou para que as pessoas escrevessem. Ele não ditou palavra por palavra, mas ele inspirou para que aqueles escritores produzissem o magnífico livro que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tudo isso, né? Ele diz que aqui tudo contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo. Então, contra todos os obstáculos, Deus escreveu e fez com que ela chegasse até os nossos dias, né? Porque não bastou ele inspirar a escritura da Bíblia, ele também providenciou para que esse documento chegasse até os nossos dias e atingisse todas as pessoas, e é por isso que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Na parte final aqui, né, ele diz: isso faz com que a escritura sagrada seja indispensável, pois pararam os antigos modos de Deus revelar sua vontade e a seu povo. Então, não existe mais a ideia de milagres, de profecias, de situações miraculosas que aparecem, de revelações fora da Bíblia Sagrada. Deus se revelou, né, pessoalmente no Antigo Testamento, mas depois que ele inspirou a escritura da Bíblia, ele não mais vai fazer outro tipo de revelação senão por meio da Bíblia. Tudo está lá, tudo que a gente precisa saber, e até aquilo que a gente não pode saber. A própria Bíblia diz que a gente não tem conhecimento, não tem grandeza suficiente de espírito para saber daquilo, nem para conhecer a Deus, né? Porque um dos objetivos da Bíblia é que a gente conheça melhor a Deus, mas ante a nossa pequenez e ante a nossa finitude, a gente não pode conhecer aquele que é infinito, aquele que é grande demais, que não cabe na nossa imaginação e na nossa mente. Então, por essa razão, o que a gente pode saber está na Bíblia e não em revelações extras. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha entendido um pouco aí dessa parte. Convido você a conhecer nossa escola bíblica dominical na igreja IPNE. Você será muito bem-vindo. A gente está estudando esse assunto lá e muitos outros assuntos sobre teologia reformada e outros assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.